Sigam o passado, meus amigos, porque não importa o quanto tentem evitar, vocês sempre voltam a ele. Recentemente, veio tendo uma certa discussão de qual mascote horror é o melhor de todos, FNAF ou Poppy Playtime. Bem, se você quiser a minha resposta para essa discussão, é claro que eu vou dizer Garden of Bambam. Quero dizer, Bendy and the Ink Machine. Nosso querido Bendy sempre foi uma franquia que eu acompanhei desde a primeira versão do primeiro capítulo e acompanho essa franquia até os dias de hoje. Toda a sua estética usando o estilo dos desenhos dos anos 30 em um jogo de terror e sua história confusa, mas ao mesmo tempo fascinante e não deliberadamente super complicada, como certas franquias aí, sempre me chamavam muita atenção. E por isso, Bendy sempre teve um espaço no meu coração. Só que eu nunca consegui encontrar a oportunidade certa de finalmente falar sobre essa franquia que eu tanto amo. Até que, recentemente, um projeto não oficial envolvendo Bendy vem chamando muita atenção e acabou chegando até o meu radar. No caso, Bendy Out of the Ink Machine, ou também conhecido como o protótipo de Bendy de 2017. Não você 2017X, sai daqui! Bendy Out of the Ink Machine é um mod feito para o primeiro capítulo original de Bendy, que apesar de conservar muitos dos detalhes originais do mesmo, ele também tem os seus, digamos, detalhes minuciosos por trás. E na realidade, Bendy Out of the Ink Machine tem um objetivo bem mais obscuro por trás de todo esse mod, pois afinal, esse mod esconde uma coisa bem mais perigosa, digamos assim. Mas eu não vou enrolar mais, porque eu sei que todo mundo nesse vídeo quer logo entender do que exatamente se trata esse mod bizarro de Bendy. Então, venham todos comigo, meus membros do culto Slenderman, inscritos nesse canal, que vão deixar o like, compartilhar, hypar e claro, se inscreverem caso não forem inscritos, porque senão eu vou prender vocês em máquinas de tinta por toda a eternidade e vamos entender o protótipo perdido de Bendy. Bem, vamos começar logo do começo. Do que exatamente se trata Bendy Out of the Ink Machine? Como eu falei antes, ele é um mod do primeiro capítulo de Bendy original. Mas a questão é que existem duas versões desse mod, por assim dizer. Uma é o Out of the Ink Machine, que possui muito mais modificações em relação ao capítulo original, e outro mod é conhecido como Bendy 2017 Prototype, que é basicamente igual ao capítulo original de Bendy, com a única diferença sendo o próprio Bendy. E já que eu estou falando dele, por que não comentar do próprio? Eu acho que o Bendy e todo o seu novo redesign é a coisa que mais se destaca nesse mod. Afinal de contas, apesar de ele ainda conservar certas características do nosso demônio de tinta original, ao mesmo tempo ele possui muitas diferenças, sendo ao mesmo tempo igual, mas ao mesmo tempo também diferente. De fato, ele realmente é algo como o 2017X é para o Sonic, algo ao mesmo tempo semelhante ao original, mas de alguma forma ao mesmo tempo diferente. Tanto que esse Bendy, ele nem tem o nome de Bendy, seu nome em realidade é Ollie. Ele ainda é o mesmo demônio de tinta sorridente com gravata borboleta e meio gordinho. E ele ainda tem as características de ser um astuto e brincalhão demônio como o Bendy original.
mas logo de cara é muito óbvio as diferenças que ele tem para o Band original. Como por exemplo, suas luvas, a gravata dele que é um pouco diferente, dá pra ver que ele é um pouquinho mais gordinho que o Band original e tem a sua principal diferença, o seu rosto, que parece um pouco mais largo que o original, o seu sorriso é bem maior e claro, tem seus olhos em formato de Pac-Man que são bem menores em relação ao Band original, dando até uma impressão de um desenho mais realista. E se vocês perguntarem, ele não possui uma forma Ink Demon como o Band original também possui. Meio que só a sua versão cartoon é a principal. Mas e o jogo do Wally? Do que exatamente ele se trata? Bem, como eu disse, é Band original com certas mudanças. Ainda receberemos a clássica carta do Joey Drill, Henry entrará no antigo estúdio de anos no passado, ainda veremos a máquina de tinta e ainda teremos de coletar as relíquias para ligarmos a própria máquina. Mas é nessa nossa pequena jornada que começamos a notar as primeiras diferenças. Podemos ver que o cartão do Joey Drill é um pouco diferente da versão original, tanto que não se fala Joey Drill, se fala JD, como se estivesse abreviando o nome do mesmo. O antigo desenho projetado onde Band faz aquela dancinha agora é trocado pela animação de teste de expressões do Wally. E até mesmo uma das frases mais clássicas do Band original escrita no primeiro capítulo em uma das paredes, o The Dreams Come True, é trocada pela frase Follow the Path. Podemos até mesmo encontrar um esboço de um possível design da Alice Angel desse mod. Mas eu acho que a diferença que mais se destaca à primeira vista é o Boris, que nesse mod é muito mais similar à sua primeira versão do primeiro capítulo de Band. E inclusive, se nós prestarmos bastante atenção, podemos ouvir ele se mexer e agonizar naquelas correntes, ou seja, ele ainda está vivo. Nisso, continuamos a fazer o nosso processo normal que fizemos no primeiro capítulo de Band. Após ligarmos a máquina, temos o clássico encontro com ele. Henry tenta fugir, mas acaba caindo em uma das áreas do estúdio. Lá embaixo, inclusive, nós podemos nos encontrar com os ossos do Joey Drill. Sim, essa pilha de ossos que está sentada nessa cadeira de rodas é confirmadamente nesse mod o próprio Joey Drill. E assim como no capítulo original, vamos até o pentagrama onde o Henry desmaia, terminando o primeiro capítulo. Ou melhor, não completamente terminado. Deixa eu explicar. Band Out of the Ink Machine, além dessas diferenças, tem um detalhezinho a mais durante toda a gameplay. Constantemente, quanto mais você joga o jogo, ele se modifica. Alguns detalhes novos são adicionados, tem as chances do Band original aparecer, a forma que o Band ataca pode variar entre quebrar as tábuas ou passar direto pelo chão como em Band originalmente, e acho que a mudança que mais se destaca é que existem certas chances de que quando ligarmos a máquina de tinta, o Boris pode simplesmente sumir, deixando um rastro de tinta até uma porta, comprovando ainda mais que ele está sim vivo. E tudo isso tem o seu objetivo, mas deixa eu explicar melhor. Vocês veem, Band Out of the Ink Machine não é só um simples mod bonitinho de Band, e sim, ele é, digamos assim, uma armadilha. Não se sabe muito bem,
Mas segundo algumas informações, o Wally, o Bendy desse jogo, ele meio que possivelmente está além do próprio jogo. Por isso, inclusive, ele está em 2 mods, por assim dizer. Um é o seu jogo, o Out of the Ink Machine, e outro é um mod que adiciona ele ao capítulo original de Bendy. Meio que o Wally, ele é uma coisa que pode infectar esses jogos de Bendy, usando principalmente da nossa nostalgia. Lembram da frase Follow the Path ou Siga o passado de antes? É exatamente isso. Seguir o passado. Sentir essa nostalgia que você almeja dos tempos bons. Inclusive, tecnicamente falando, ele poderia também usar esse vídeo agora como maneira de fazer isso. Não é, Wally? É isso mesmo, The Slenderman. Eu estive observando cada um de vocês do outro lado da tela. Observando e usando sua nostalgia para manter vocês a continuarem assistindo o vídeo. Se vocês não derem like e não compartilharem, eu vou matar você! Ok, nós tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas enfim. A questão é que, como o próprio Wally disse agora há pouco, ele basicamente está usando nosso sentimento de nostalgia para nos manter jogando o seu jogo, seja modificando algumas coisas para nos manter curiosos e entrar de novo ao jogo, seja disfarçando-se como um simples mod de Bendy original ou até fingindo ser uma versão protótipo perdida do jogo original, para enganar os jogadores e deixar eles curiosos para investigar o jogo. O objetivo do Wally é usar sua nostalgia, aquele sentimento que você teve a primeira vez que viu o primeiro capítulo de Bendy lá em 2018, e fazer você persistir a continuar a jogar. Por que exatamente? A gente não sabe. Não se tem uma certeza do porquê o Wally tem esse objetivo, mas eu teorizo que talvez seja isso que mantenha ele vivo. Esse sentimento, essas saudades é o que mantém ele a continuar a existir. E além disso, se a gente traçar um paralelo e talvez pensar mais a fundo, o Wally ele seja uma representação de quando acabamos querendo voltar demais ao passado. Acho que todo mundo concorda o quanto que a nostalgia tem sido uma maneira que múltiplas empresas vêm usando para, digamos assim, trazer um público. E Bendy e seu antigo capítulo é algo nostálgico para muita gente, me incluindo nessa. E talvez todo o conceito do Wally e todo o seu jogo em si seja uma representação dessa busca múltiplas vezes exagerada e até meio chata que algumas pessoas têm de querer essa volta ao passado. Querer aquele mesmo sentimento que você tinha quando você ainda era uma criança. Porque no fundo, estamos com muito medo do futuro. E isso pode nos levar a caminhos meio perigosos. Como o próprio jogo do Wally, que está usando esse sentimento de nostalgia como uma arma para ele te manter jogando quanto tempo ele quiser, nos manipulando por debaixo dos panos, como se estivéssemos revivendo aqueles mesmos momentos quando éramos crianças. Mas no fundo, é tudo uma casca vazia para nos manipular. Pelo menos é isso que eu e algumas pessoas interpretaram sobre Bendy Out of the Ink Machine. Que o Wally é alguma coisa que está usando nossa nostalgia para nos manter dentro do jogo, isso é algo 100% confirmado. Agora, se o jogo é realmente essa metáfora e tudo isso que eu falei, aí já é mais uma teoria barra interpretação. Mas é quase certeza que realmente foi esse o objetivo dos desenvolvedores quando criaram esse jogo. A própria frase Follow the Path pode ser um belo indicativo para isso. Mas isso só vai se confirmar em um futuro. Com a extrema popularidade que o Out of the Ink Machine veio recebendo nas últimas semanas, eu tenho quase certeza que a equipe por trás dele vai trazer coisas novas a respeito do mesmo.
seja novas informações ou até possivelmente um próximo capítulo ao mesmo. Mas isso só o tempo dirá. Bem, eu acho que eu já expliquei o suficiente. O que eu devo dizer nesse momento do vídeo é que obrigado por terem assistido até aqui, obrigado ao Boei por ter feito os desenhos do Oli PNG do vídeo e ter feito a voz do mesmo, ao Pato Radical por ser o desenhista da minha versão cartoon, a Quack pelos desenhos do meu quarto e também dos problemas técnicos, ao Davi por ter sido o cara que fez o desenho do Oli na thumbnail desse vídeo, e claro, obrigado de novo a você por ter assistido até aqui. Eu sou o Deslandman e tenha uma boa noite. Até mais!